Olá, amigos do Portal Tribuna do Norte, Esporte de Primeira, seguindo no debate em relação à polêmica que aconteceu no estádio do ABC, estádio Frasqueirão, no jogo do último sábado envolvendo ABC e Palmeiras. Houve superlotação, não houve superlotação, a gente conversou com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem números diferentes dos números do ABC em relação à capacidade do estádio para falar sobre isso e sobre outras coisas. A gente está aqui comigo, Augusto Azevedo, conselheiro do ABC. Augusto, é um prazer tê-lo aqui conosco e vai logo a primeira pergunta. Essa história... Polícia Militar diz que o estádio tem capacidade para 15.080 e diz ter um relatório em relação a isso. O ABC tem números diferentes? Itamar e a assistência da TN Online, primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho que na hora que a TN Online abre esse espaço para que a gente possa estar aqui conversando sobre essa questão, é importante para nós do ABC Futebol Clube. Esclarece e ao mesmo tempo as pessoas ficam sabendo os reais acontecimentos. Na verdade, o que aconteceu no estádio Frasqueirão, no jogo contra o Palmeiras, foi um espetáculo 95% lindo, uma festa, e manchado por 5% de um contratempo, uma fatalidade que a gente tem mais que lamentar, pedir desculpas, inclusive às pessoas, mas que precisa ser os fatos colocados devidamente como foram. Primeiro, o ABC não fez nenhum excesso de venda ou de colocação de público, pagante e não pagante, além da sua capacidade. O ABC Futebol Clube, se o assistente da TN Online for a página da CBF da capacidade dos estádios, oficialmente, inclusive é registrado como oficial, na CBF, a CBF já informa que a capacidade do Maria Lamas Faracha é 16 mil, ou seja, o público total. Nós temos um laudo feito por engenheiros, registrado no CREA, com as devidas notas técnicas necessárias, enviadas à Federação Norte-Grandense de Futebol, enviada à própria CBF, que atesta 15.800. Ou seja, a diferença aí é porque o laudo da CBF, ele teria um incremento feito pela vigilância sanitária, algo assim. Eu respeito o laudo que a polícia tem, não é um laudo oficial para o nosso conhecimento, não é um laudo oficial que o ABC trabalhe, e dentro dessa expectativa girando em torno de 15.800 a 16 mil, o ABC ficou rigorosamente dentro. Então, não tem superlotação, não teve negligência, não teve de nenhuma forma, nem dolo, nem culpa. O que aconteceu foi um incidente perfeitamente explicável, que a gente pode efetivamente bater um papo sobre isso. Exatamente, a gente pode começar, por exemplo, qual seria e qual será a defesa do ABC hoje? A gente já foi informado, por exemplo, que o STJD, o procurador, o promotor, já andou dizendo que e vai pedir as imagens, mas que ele vê os indícios de superlotação e que o ABC pode ser punido pelo que aconteceu no estádio. O ABC, além dessa questão numérica, desse laudo que vocês dizem ter em relação ao CREA, qual a outra forma que o ABC pretende se defender, evitando essa punição, e vai ser muito prejudicial para o clube, porque o clube vai jogar fora de casa? Primeiro, Itamar, a gente precisa até louvar o que eu andei lendo também na imprensa do auditor Paulo Schmidt, que aí a gente precisa trabalhar com o seguinte: eu vou trazer um pouco até rapidamente da minha profissão para que o assistente da TN Online entenda. Quando o promotor criminal faz uma denúncia contra um criminoso, em qualquer crime, de morte, roubo, furto, o que for, ele leva em consideração indícios de autoria no instante que faz a denúncia. No instante faz a denúncia. Indício não é prova. Indício é cheiro de uma possibilidade de que algo possa ter acontecido. O que é que vai determinar uma punição ou não? É um processamento em andamento, que na justiça criminal, como eu dei o exemplo, é o processo judicial, e ali vão se ouvir testemunhas, vão ser produzidas provas num contraditório judicial, e na justiça desportiva não é diferente. O auditor assistiu a quê? Eu pergunto. As imagens da imprensa veiculada, imprensa nacional, jornais em cadeias nacionais, mostrando o quê? Mostrando o estádio todo, como nós temos a imagem, ou mostrando pura e simplesmente o imprensado, como tem imprensado em ônibus, em metrô, em outras circunstâncias. Então, na verdade, o que o auditor está balizando no seu primeiro discurso de maneira responsável é que ele disse, o que eu li, é que ele vai analisar para uma possível denúncia. Então, eu queria tranquilizar os desportistas do estado do Rio Grande do Norte, principalmente aos ABCdistas, dizendo o seguinte: o ABC colocou e tem documentos de que a carga total do estado não supera a sua capacidade. Mas isso aí, até alguém pode dizer assim, mas isso é a palavra do clube oficial. Ok. 2, a súmula do árbitro é o documento
principal que tem dentro do estádio. O que é que o árbitro diz na sua súmula? O árbitro colocou de maneira literal que as pessoas, se alguém for olhar, prestar atenção, as pessoas alegavam, o verbo que ele usa, ele remete às pessoas que ali estavam, que estariam sofrendo risco de morte naquele instante. Ou seja, o pavor de poucos, mas respeito, o ABC respeita, porque naquele instante, como eu disse, até dentro de um ônibus, pode ser que em determinado instante imprensado você se sinta sufocado, aquelas pessoas alegavam isso aí. Mas na própria súmula ele continua dizendo, e ele como autoridade maior, que o capitão Albuquerque, analisando a situação, pediu um tempo a ele e disse: o senhor pode começar o jogo, porque nós damos toda a segurança, as pessoas estão acomodadas. Essa maior autoridade do Estado diz isso, que estava dentro do estádio. A maior autoridade de segurança do estádio, que é o capitão Albuquerque naquele instante, afirmou e reafirmou isso. Chegou a dizer até numa entrevista, numa co-irmã de vocês da imprensa, que houve um tumultozinho, foi uma expressão dele. Não é diminuindo o pavor de alguém, é simplesmente dizendo que não houve absolutamente dano algum, que não houve um curativo feito, que não houve um atendimento de ambulância. Simplesmente as pessoas, algumas poucas, meia dúzia, resolveram pular. Tudo bem, mas nada estourando grade, invadindo o campo, nada disso. Depois se fluiu. Então, súmula 1. Documento e palavra do próprio responsável pela segurança. 2. Documentos que nós temos e laudos que nós temos atestando a capacidade do estádio e o que nós colocamos à disposição. 3. E o 4. Imagem que vocês da TN Online, inclusive, têm, que nós mostramos durante o jogo, todos os corredores de circulação do estádio Frasqueirão, com a circulação absolutamente normal. Acessos livres para todas as praças da alimentação. As pessoas sentadas e acomodadas assistindo o jogo na maior tranquilidade. Inclusive filmagem que vocês, repito, da TN Online tem, com aquele espaço que houve esse pequeno incidente, absolutamente livre. Por que a gente vai temer? Superlotação, onde você não tem as pessoas lá na mureta de cima das arquibancadas, onde estão todas livres. Superlotação, onde os corredores estão livres. Superlotação, onde todos os cantos do estado estão livres. Então, nós não aceitamos, em hipótese alguma, essa situação. Quer trabalhar a possibilidade, que aí a gente vai analisar juridicamente a responsabilidade no sentido mais objetivo da coisa, ou subjetivo. Do atraso, aí é uma discussão que a gente pode até fazer, porque isso foi objetivo. Subjetivamente, de quem é a responsabilidade, a gente pode ver. Agora, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de qualquer dolo ou culpa, o ABC não aceita. O ABC já está preparado e já tem a pessoa que vai ser responsável por essa defesa, certeza vai ter processo, certeza vai ter alguém que vai ter que defender o ABC lá. Já está preparado? Já tem alguém preparado para isso? O ABC tem o seu jurídico em nível local, que vem defendendo o clube muito bem durante esse período todo, capitaneado pelo vice-presidente Dr. Zé Wilson e o Dr. Clenildo, dentre outros. Agora mesmo o doutor Alexandre Pinto também chegou, está dando uma força muito grande. Mas uma matéria dessa, se acontecer realmente essa denúncia, eu acho que vai precisar a gente trabalhar a mais pares de mãos. Então, talvez a gente use o que já existe também no Rio de Janeiro, uma pessoa, um advogado altamente competente, e talvez até mais gente, se for o caso. Uma coisa é fato, em nenhum instante o ABC Futebol Clube vai se eximir da responsabilidade do que lhe é devido de ser responsabilizado. Excesso disso, nem por pressão, a gente vai aceitar. Agora, saindo dessa questão de pontos, que vai perder pontos ou não perder pontos, vai ser punido ou não punido pelo STJD, mas partindo para o torcedor. A questão do torcedor, que tendo sido tumulto pequeno, tumulto grande ou não, aconteceu um problema, o torcedor que paga ingresso, ele não pode ser desrespeitado ao ponto de passar pelo que passou. O que o ABC pretende fazer para evitar que isso aconteça novamente? Muito bom, sua pergunta é fantástica, Itamar, porque eu dizia há pouco do seguinte: nós temos que ter a humildade de reconhecer que se a gente tem um estádio já dotado de uma capacidade interessante, vamos chamar assim, regularmente interessante, de acesso, de escoamento, por que a gente não pode melhorar? Então, algumas coisas a gente pode melhorar a partir desse dente e já estamos trabalhando. Eu quero acreditar que o nome disso seria sinalizadores, vamos dizer assim, alguns corredores para que as pessoas entrem logo no início e saiam até a bilheteria, para não ficar acumulando todo mundo sem
aqueles divisores, aqueles demarcadores que a gente, uns corrimões, vamos dizer assim, que as pessoas vão entrando até passar na bilheteria, e isso já bem mais longo na entrada das bilheterias. É o primeiro aspecto para evitar aglomeração lá no local. Segundo, dentro, uma vez entrando, facilitar o escoamento dessas pessoas para as áreas devidas, que foi o que não aconteceu. As pessoas foram entrando e ficaram olhando ali o Palmeiras esquentando, já perto de entrar, o ABC por entrar e tal, e acabou aglomerando naquele instante, que foi o que gerou o incidente. Terceiro, nós vamos tirar a torcida visitante daquele módulo 3, porque a gente entende que aquele é um módulo que deve suportar muito mais a massa alvinegra. E a gente tem como condições de acomodar 10% da capacidade do estádio, que é o regulamentar, ali no próprio lado das cadeiras, como era antigamente. Então a gente vai já estar trabalhando também nisso, dotando de banheiro que já existe, transformando alguns banheiros, enfim, dando essa condição. Então, o que a gente precisa colocar é o seguinte: a humildade que a gente tem de reconhecer que temos a possibilidade de melhorar é a mesma firmeza de não assumir qualquer responsabilidade que não nos é devida. Você acha que, diante de tudo isso, a questão do fato de o jogo ter sido contra o Palmeiras, por exemplo, um grande clube nacional, a repercussão ter sido maior, pode ter sido mais prejudicial ainda para o ABC? Eu não sei se isso pode ser mais prejudicial, acho até que sim. Porque você sendo um clube do Rio Grande do Norte, um clube grande para o estado do Rio Grande do Norte, mas pequeno em nível nacional, você enfrentar o líder da competição, que está às portas de voltar para a Série A, que quer ser campeão da Série B, voltando como campeão, e você derrotá-lo aqui com o estádio cheio de alvinegros, vamos dizer assim, 75%, 80% de alvinegros e apenas uma pequena parcela de, aspas, palmeirense, eu não sei quem é que estava ali, enfim, isso pesa. Isso transgride algumas normas, até mesmo de vaidade futebolística. Então é possível que haja efetivamente um condimento a mais pelo clube nordestino ter derrotado quem pretende ser campeão brasileiro. Mas eu espero e confio, acima de tudo, que dentro do direito, que é arrimado pelos fatos, a gente tenha sucesso absoluto. Pelo menos a convicção e a tranquilidade é essa. É exatamente isso. Por exemplo, eu tenho certeza que na hora do julgamento, se houve preconceito, se não há preconceito, se houve erro do ABC, se não houve erro do ABC, juridicamente isso talvez não entre em campo. Juridicamente o ABC está protegido para isso? 100% protegido, faticamente 100% protegido e, acima de tudo, sua diretoria não está negligenciando nem um segundo nisso aí. Esse tipo de entrevista aqui ajuda a esclarecer, acima de tudo, a massa, mas do ponto de vista jurídico nós faremos todos os esforços se formos denunciados. Estamos absolutamente tranquilos com documentos, com depoimentos e com imagens para enfrentar qualquer tipo de processo que venha a acontecer. Muito bem, Augusto. As câmeras aí da TN Online estão ao seu dispor para você se despedir, se explicar, se tiver mais alguma justificativa. Eu acho que a gente precisa, Itamar, aproveitar isso aqui para virar a página. Eu acho que o Rio Grande do Norte majoritariamente está em festa. Nós saímos dessa zona de rebaixamento. A gente precisa virar essa página, focar a nossa continuidade fora da zona de rebaixamento e, acima de tudo, manter o estado do Rio Grande do Norte na segunda divisão do próximo ano. Esse é o nosso foco. Paralelamente, a gente cuida desses problemas que aconteceram, mas, acima de tudo, a gente tem que pensar nos próximos jogos e permanecer em rota de saída definitiva dessa zona de rebaixamento. Já estamos fora, voltar para lá eu não quero mais não. Obrigado, Augusto Azevedo, conselheiro do ABC. Um abraço, obrigado. Um abraço a vocês, a gente volta a falar, claro, do esporte do Rio Grande do Norte, aqui no Esporte de Primeira. Um abraço.